As vacinas foram um grande avanço para a medicina e a saúde pública. Elas trouxeram mais rapidez e eficiência contra certos agentes causadores de doenças. A maioria delas são compostas por antígenos mortos ou enfraquecidos, que não são capazes de causar doença, mas podem estimular o organismo a produzir anticorpos de defesa. Caso uma pessoa vacinada contra uma certa doença entre em contato com o agente causador dessa doença, a resposta das células de defesa será rápida, impedindo o avanço da enfermidade. A primeira vacina que se tem registro foi a antivariólica, desenvolvida pelo médico britânico Edward Jenner no século XVIII. O médico descobriu que pessoas que tinham contato com vacas acometidas de um tipo de varíola bovina adquiriam resistência à varíola humana. Apesar do sucesso dos seus experimentos, o médico não conseguiu ser reconhecido pela comunidade científica da época. A vacinação só foi adotada na prevenção de doença muitos anos depois. No início, por falta de conhecimento, muitos tinham medo da vacinação. No Brasil, em 1904, o médico Oswaldo Cruz organizou a primeira campanha de vacinação, que foi feita de modo violento e obrigatório, pois as pessoas temiam as vacinas. Esse acontecimento ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Hoje existe um calendário nacional de vacinação e muitas pessoas se vacinam espontaneamente. Mesmo assim, existem muitos negacionistas que são contra a vacina em tempos de pandemia, prejudicando o processo de imunização da população. Devemos lembrar que muitas doenças foram erradicadas, ou seja, deixaram de existir entre a população, como a varíola e a poliomielite. Outras doenças são mantidas sob controle. É o caso do sarampo, tuberculose e rubéola. Soros. Os soros também ajudam a combater os agentes causadores de doença. Sua produção é feita com o sangue de algum animal de grande porte, como o cavalo, que é vacinado previamente contra algum antígeno. Uma parte do sangue do animal é extraída e processada em laboratório. Veja o esquema de produção do soro. Primeiro se faz a extração da peçonha, antígeno, de serpentes, aranhas e escorpiões. Depois, o antígeno é desidratado. No terceiro passo, ele é aplicado no animal e depois aguarda-se o tempo necessário para que o animal produza anticorpos. No quinto passo, retira-se uma quantidade de sangue do animal. No laboratório, o sangue é separado em plasma e componentes celulares. Os componentes celulares são devolvidos ao animal e o plasma é processado. Após testes de controle, obtém-se o soro. O processo todo leva em média 70 dias. O soro deve ser aplicado quando o agente causador da doença tem que ser combatido de modo rápido. Como são preparações feitas com anticorpos, os soros são específicos para cada situação. O soro contra a picada de cobra, por exemplo, é o antiofídico, mas é preciso saber qual espécie de cobra causou o acidente para a aplicação do soro correto. Os soros não induzem a produção de células de memória, como as vacinas. Dessa forma, se uma pessoa for picada por uma cobra pela segunda vez, ela deve tomar o soro antiofídico novamente.